Olá, meu nome é Luísa Grembise, sou nutricionista aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui a convite do Eduardo para conversar um pouquinho com vocês sobre a abordagem da nutrição na depressão e na ansiedade. Eu dividi aqui em 3 partes. Vou começar falando primeiro dos neurotransmissores, em especial a serotonina e GABA. Depois eu vou explicar o que acontece no nosso corpo, para esses neurotransmissores ficarem em baixa e a partir daí aparecerem os sintomas de depressão e ansiedade. E por fim, eu vou explicar como a nutrição pode auxiliar nesse processo de recuperação, e pode reverter essa baixa de neurotransmissores no nosso corpo. Bom, então para começar, vou começar falando dos neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são as células do sistema nervoso. Os neurotransmissores, eles têm uma função de biosinalização, ou seja, eles vão enviar informações para outras partes do corpo, por meio das sinapses, que são as junções desses neurônios. Dentre os vários neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, GABA, ocitocina, nós temos a serotonina. A serotonina, mais do que um neurotransmissor, é um hormônio e ela atua em várias funções do corpo, como por exemplo no nosso humor, no nosso sono, no apetite, no trânsito intestinal. Quando a serotonina está em baixa no nosso corpo, a gente vai apresentar mau humor, constipação, tende a ficar com o intestino mais preso, dificuldade para dormir, insônia, aquele sono picado ou aquele sono que não é reparador, a gente acorda cansado, ansiedade e até depressão, podemos ficar com o humor mais deprimido. Além da serotonina, outro neurotransmissor que também está muito associado tanto à ansiedade quanto à depressão é o GABA. E quando a gente fala de serotonina, a gente tem que falar de triptofano. Por quê? Porque o triptofano é o precursor da serotonina e da melatonina. Todas as vezes que temos uma depressão de triptofano no nosso corpo, o que acontece? A gente vai ter baixos níveis de serotonina e, consequentemente, baixos níveis de melatonina, que é o hormônio do sono. Com isso, nós tendemos a ficar mais ansiosos, tendemos a dormir mal, dormir menos, ter insônia, não ter aquele sono reparador que eu falei, além de termos esse humor mais deprimido. E por isso que muitas vezes, quando estamos ansiosos, a gente acaba também não dormindo bem. Mas então, por que isso acontece? Por que os níveis desses neurotransmissores ficam em baixa no nosso corpo? Bom, isso acontece em grande parte devido a um estado de inflamação ou de estresse oxidativo do nosso corpo. Esse estado atrapalha a síntese ou a produção desses neurotransmissores. Mas por que o nosso corpo fica inflamado? Por 2 razões. A primeira é a carência de alguns nutrientes, como vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, gorduras boas, que são anti-inflamatórias, e pelo consumo em excesso de outros alimentos que são inflamatórios, como, por exemplo, adoçantes artificiais, o glutamato monossódico, que está tão presente em produtos industrializados, corantes, cosméticos, poluentes, além das farinhas brancas refinadas, do açúcar refinado, que além de serem calorias vazias, são inflamatórios para o corpo. Ou seja, o nosso corpo precisa de matéria-prima para funcionar bem. A partir do momento em que a gente não come comida de verdade, que ao invés de comer frutas, legumes, a gente acaba comendo muitos produtos industrializados, Estamos o tempo todo abrindo saquinhos. Ao invés de descascar, estamos desembalando. Além disso, temos uma vida muito estressante, não dormimos bem, não bebemos água suficiente. Isso tudo acaba comprometendo as engrenagens do nosso corpo, O nosso corpo passa a não funcionar bem, nosso metabolismo fica lento, o corpo começa a funcionar mal e a gente realmente fica doente. E esse estilo de vida desequilibrado também pode levar à disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino. Agora, por que eu estou falando de intestino? Porque é importante falar que grande parte, mais de 90% da serotonina, é produzida no intestino. E por isso que chamamos o intestino do segundo cérebro. Ele tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso. E por isso também que vários estudos recentes têm mostrado
uma relação da nossa microbiota, que é a nossa população de bactérias do intestino, com doenças como a depressão, né? Ou seja, dependendo do tipo de bactéria patogênica que temos no nosso intestino, isso vai gerar uma maior probabilidade da gente desenvolver alguma doença, como por exemplo a depressão, né? E por isso que o nosso humor tem tanto a ver com o funcionamento do nosso intestino, né? E a partir daí aquela expressão de dizer que a pessoa está enfesada, ou seja, todas as vezes que o nosso intestino não funciona bem, ficamos mais constipados, nós tendemos a ficar também mais irritadiços, né? Mais nervosos. Justamente por quê? Porque grande parte da serotonina, que é o neurotransmissor, o hormônio do bom humor, está relacionado, é produzida no intestino, né? E a partir do momento que o nosso intestino não funciona bem, a serotonina não vai ser produzida de forma adequada e nós vamos ter questões aí de humor, né? E de depressão. Agora, como então que a nutrição pode reverter a baixa dos neurotransmissores no nosso corpo e pode auxiliar tanto na depressão como na ansiedade? Bom, a nutrição pode auxiliar de duas formas. Primeiro, equilibrando o nosso intestino e segundo, proporcionando uma dieta saudável e equilibrada. Mas o que significa isso? Primeiro, reduzir aqueles alimentos inflamatórios que eu falei, como açúcar refinado, farinha branca, então pão branco, bolo, biscoito, sorvete, né, embutidos, empanados, além do excesso de álcool e alimentos estimulantes, como por exemplo a cafeína. Todos esses alimentos devem ser reduzidos para diminuir aquela inflamação do corpo e o estresse oxidativo. Segundo, devemos consumir alimentos ricos em triptofano, que é o precursor da serotonina e da melatonina. São eles a banana, amêndoas, o arroz integral, nozes, castanha do Pará, as crucíferas, como por exemplo o brócolis, além do cacau e do grão de bico. Terceiro, devemos aumentar o aporte de proteína, como por exemplo ovos, peixes, frango, além de vegetais, principalmente de vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, couve-flor, além de frutas e gorduras boas que são anti-inflamatórias, como por exemplo o azeite, o abacate e o coco. Por que devemos aumentar a oferta de vegetais e de frutas? Por conta das fibras, que são importantes para o intestino, e dos antioxidantes que estão presentes nesses alimentos, né? Como por exemplo o resveratrol, que está presente na uva, as catequinas, o carvacrol, que está presente no óleo de orégano, a curcumina, presente na cúrcuma. E a quarta recomendação é beber bastante água, pelo menos 2 litros por dia. Bom, por fim, últimas recomendações, né? Primeiro, algumas ervas que podem auxiliar, que você pode tomar na forma de chá, como por exemplo a camomila, oolong, mulungu, melissa, né? Alguns nutrientes que podem ser suplementados por um nutricionista, como por exemplo algumas vitaminas, a vitamina C, o complexo B, alguns aminoácidos, o próprio triptofano, a valina, tirosina, leucina, isoleucina, fenilanina, né? Alguns minerais como o zinco, o ferro, o magnésio, o boro, o manganês e alguns ácidos graxos de qualidade como o ômega 3. E o próprio GABA, que também pode ser suplementado, a L-tianina e o resveratrol. Todos eles vão ajudar, né, naquele processo que eu falei de síntese ou de produção dos neurotransmissores. Alguns adaptógenos também podem ser prescritos pelo nutricionista, que são fitoterápicos que atuam no sistema nervoso central, né, podendo modular aí os neurotransmissores, como por exemplo o ginseng, a ashwagandha, a rhodiola e o crocus sativus. Probióticos também podem auxiliar bastante o funcionamento do intestino e a produção de serotonina, tá? Alguns hábitos de vida, né, de estilo de vida também auxiliam bastante nesse processo, como dormir cedo, respeitar o nosso ciclo circadiano, praticar atividade física, meditar, né? E no mais, entendam que se alimentar bem é um processo, né? Tenham paciência, curtam esse processo e saibam que o maior beneficiado é você.